É isso mesmo, é isso que nós queremos, ser sarados pelo Senhor, e Ele levou sobre si todas as nossas feridas. Glória a Ele eternamente. Nessa tarde está conosco a Ana Campanelli. Que alegria nós recebermos a Ana, e ela está com o coração fervendo, como a palavra de Deus ao seu coração. A Ana é aqui da nossa cidade, é uma adolescente de 17 anos, tem sido uma bênção, e nós somos gratos ao Senhor pela vida da Ana, por tudo que ela tem representado, pelo ministério lindo que Deus tem dado a ela, e ela vai transmitir para nós uma palavra de Deus ao nosso coração. Depois que a Ana pregar, nós vamos ter um bate-papo com ela, ela vai pregar, vai orar por nós, você vai ser abençoado, e você não vai embora não, fique conosco, porque depois nós vamos ainda conversar com ela, bater um papo, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Deus. Prepare o seu coração, Deus vai falar com você essa tarde. Amém. A paz para todos que estão online assistindo a gente. Deus te abençoe onde você está. Quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples, muito rápida, algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração e que eu acredito que é algo que é preciso se ouvir nos dias que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos, nos tempos em que nós estamos. A palavra que eu quero ministrar hoje, ela se encontra lá em João 21, a partir do versículo 15, se você quiser aí na sua casa, reunir a família, abrir a Bíblia e ler junto com a gente. João 21, e a partir do versículo 15. E vai dizer assim: e logo após a refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Então, repetindo a pergunta, fez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro, se entristecendo porque Jesus lhe fez a pergunta pela terceira vez, disse: Senhor, você sabe todas as coisas e sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: então cuide das minhas ovelhas. Papai, nós estamos aqui e eu sei que essas pessoas que estão em casa, Jesus, nas suas famílias, Senhor, que o Senhor possa alcançar elas e que a presença que está neste lugar invada a casa delas, invada o trabalho, onde elas estiverem, Jesus. Que o Senhor fale conosco hoje e que não sejam as minhas palavras, que não seja eu aqui na frente pregando, que não seja eu, Jesus, mas que sejam as tuas palavras e que seja você falando aos nossos corações. Amém? Eu gosto desse versículo de João e hoje eu quero tratar um assunto com vocês que é sobre a identidade verdadeira, identidade renovada. O que é identidade? A gente está vivendo uma geração e o que a gente mais percebe são adolescentes, são jovens, são até idosos, são pessoas na nossa geração que não entendem a sua verdadeira identidade. Pessoas que perderam os seus propósitos, pessoas que perderam a sua identidade, pessoas que elas olham no espelho e elas não sabem quem elas são. E o que a gente mais encontra é uma geração onde o nível de suicídio, o nível de depressão está cada vez subindo mais pela falta de identidade firmada em Deus. Quero falar com vocês sobre a história de Pedro. Você conhece aquela história onde Jesus estava no barco, encontra Pedro, Tiago e João pescando. Jesus vem, manda eles jogarem para o outro lado da rede, porque eles estavam a noite toda, não pescaram nada. Jogam para o outro lado, pescam tanto peixe que tem que dividir com todos os que estavam ao seu redor. Quando eles voltam, Jesus dá um propósito para Pedro, Jesus dá um chamado para Pedro. Jesus renova a identidade de Pedro. Você vai ver Jesus falando com Pedro e o que Jesus vai dizer? Pedro, agora você vai pescar vidas. Se você conseguir prestar atenção, você vai ver que naquele momento Jesus estava renovando a identidade de Pedro. Você vai ver um Pedro pescador, um Pedro que estava no alto mar, um Pedro que pescava peixes. E então, de repente, o Senhor renova as suas identidades. Jesus não chama mais Pedro de pescador de peixe, mas agora ele tem um chamado. Agora ele tem uma identidade renovada. Agora ele teria que ser pescador de vidas. E você vai ver toda a história do Novo Testamento, os 3 anos de ministério de Jesus, a caminhada de Pedro junto com Jesus. E eu sou ousada em dizer que Pedro era um dos discípulos que eu mais gosto, porque Pedro era aquele que não tinha medo, ele encarava. Você vai ver a tempestade, onde os discípulos estão desesperados, tentando descobrir o que aconteceu. Você vai ver Pedro indo em cima ao mar, indo em encontro ao Jesus.
Você vai ver Pedro, aquele que corta a orelha do soldado. Você vai ver um Pedro próximo de Jesus, um Pedro que ama Jesus, um Pedro que disse que iria até a morte com Jesus. Mas o que me chama a atenção é que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Pedro perde a sua identidade. Você vai ver os outros capítulos que se passam depois da negação, depois da traição de Pedro. Você vai ver Pedro negando Jesus. Você vai ver Pedro desolado, você vai ver Pedro triste. Pode-se dizer que talvez Pedro tenha ficado abalado, perdeu a sua identidade. Mas eu amo esse versículo porque no versículo 21 você vai ver Jesus repetindo a mesma história. E sabe o que eu amo em Jesus? E que eu adoro em Cristo? É porque Jesus já tinha ido no mar, já tinha encontrado os discípulos, já tinha dado um propósito para Pedro. E Jesus repete a história toda de novo. Você vai ver no começo do versículo 21, Pedro voltando a pescar. Sabe o que acontece quando a gente perde a nossa identidade? Sabe o que acontece quando a gente perde o nosso propósito? Nós voltamos a fazer exatamente aquilo que Cristo mandou a gente parar de fazer. Sabe o que acontece? O que muitas das vezes acontece? Por que pessoas se desviam? Por que pessoas têm depressão? Por que pessoas estão abaladas? Pessoas estão afligidas? Pessoas que perderam a sua identidade? Elas estão voltando para o lugar de onde Cristo já tirou elas. Cristo já tinha tirado Pedro do mar. Cristo já tinha dado um propósito para Pedro. Pedro não era para pescar peixes. Pedro era para pescar vidas. Pedro era para ser pastor, cuidar de pessoas. E aí Pedro nega Jesus. E você vai ver Pedro fazendo exatamente aquilo que Cristo já tinha tirado ele. Lá no capítulo 21, lá está Pedro, em alto mar. E a história se repete. Não pescam nada, a noite inteira. Jesus vem, manda jogar a rede para o outro lado. E aí vem peixe. Eu gosto de Jesus e eu amo o fato porque você vai ver Pedro traindo Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus está lembrando o propósito de Pedro. Sabe, a gente precisa entender a nossa identidade hoje. A gente precisa olhar para o espelho e dizer quem eu sou e entender quem nós somos. Eu amo Jesus porque Jesus está todo o tempo nos lembrando. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa a situação que nós estamos passando, não importa como está o caos lá fora. Existe o caos? Existe. Existe mortes acontecendo? Existe. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, a nossa identidade não pode ser quebrada. Sabe o que eu acho de mais incrível, de mais interessante quando nós temos a nossa identidade firmada em Cristo? É que pode vir tempestade, pode vir tribulações, mas quando nós estamos com a nossa identidade, quando a igreja está com a identidade firmada em Cristo, isso não nos abala. Nós não podemos ter medo, nós não podemos fugir, nós não podemos se amedrontar, mas nós temos que ser igreja relevante, nos levantar como igreja que tem identidade firmada em Cristo. Como adolescentes que têm identidade firmada em Cristo. Vocês vão voltar à escola, os adolescentes. Vão voltar às aulas, os jovens, faculdade. Vocês vão voltar ao emprego. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje, nessa tarde, é o que é que você faz com a identidade que Cristo te deu? Eu digo que esse foi um presente que a gente pode ter ganhado, de passar um tempo em casa com a nossa família, onde a gente pode ficar junto. E aonde a gente pode descobrir a nossa identidade. Aonde a gente tem que abrir o nosso coração para Cristo renovar aquilo que foi perdido. Eu queria que hoje, assim que essa live terminar, assim que este culto online terminar, você vá para o seu quarto, você dobre o seu joelho e comece a pedir a Deus: Senhor, me mostra os teus propósitos para mim. A gente sabe que a situação financeira está difícil, que está crítico, mas Deus ainda tem um propósito para cada um de nós. A igreja não para. O mundo não para, os cristãos não podem parar, a gente não pode parar. Em meio ao caos, nós precisamos estar firmes e entendendo que nós somos filhos. Firmes na nossa identidade, reconhecendo que somos filhos amados de Deus. Sabe qual é a sua identidade? Sabe qual é a sua identidade? A sua identidade é ser filho de Deus. A sua identidade teve um preço pago por ela. Quando Jesus morreu na cruz, você vai ver, o véu do templo se rasga, nós temos livre acesso ao Pai. E a partir de então, nós temos uma identidade renovada. Quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele não renovou só a minha e a sua identidade, Ele renovou a identidade de toda uma geração, de todo o mundo e de toda a geração que ainda vai vir. Eu amo a oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Eu estava vendo alguns estudiosos e pesquisando um pouco. E os estudiosos vão dizer que os gregos acreditavam que Deus era um ser
que não tinha emoções, um Deus distante. Então, por que eles se chocaram tanto com a oração do Pai Nosso? Porque quando Jesus fala Pai Nosso, Ele está trazendo uma identidade nova para nós. Ele está dizendo, olha, vocês não são apenas conhecidos, vocês não são apenas amigos, mas vocês são filhos. Existe um Pai, a identidade de vocês é ser filhos de Deus. Eu amo a paternidade que eu ganhei de Cristo. Sabe por quê? Porque eu entendo que a paternidade tem a ver com intimidade. Eu amo a identidade que Cristo me deu, porque ela me deixa ter livre acesso ao Pai. E que ela me deixa ter intimidade com o Pai, para abrir o meu coração e dizer tudo o que está se passando. Ei, os gregos acreditavam que Deus era um Deus distante, mas nós sabemos que Deus não é um Deus distante. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de você. Entenda uma coisa, quando a gente pensa em Pai, a gente pensa em consolo, a gente pensa em proteção, a gente pensa em cuidado. Pelo menos eu vejo o meu Pai como assim. Um Pai que me protege, um Pai que cuida dos seus. Então, ei, deixa eu te dizer uma coisa. A situação pode estar difícil. O mundo pode estar destruído. Mas o Pai ainda está cuidando de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos deu uma identidade. Ele mandou o seu Filho, Ele pagou um alto preço para que isso acontecesse. Eu não quero acreditar que nós vamos voltar aos cultos normais, quando tudo isso acabar. E que quando a gente entrar na igreja, a gente não vai ser uma igreja avivada. Sabe por quê? Porque eu acredito que nesse tempo que nós estamos em casa, aí que vai acontecer o verdadeiro avivamento. Eu quero que nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, onde nós não podemos sair, onde nós não podemos ter contato físico com outras pessoas, é aí que nós vamos dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus com toda a intensidade que nós temos. Eu quero crer que você que ainda não entendeu o seu propósito, que você que ainda não entendeu a sua identidade, que a partir de hoje, Cristo venha renovar a sua identidade. Cristo venha renovar o seu propósito. Sabe? Eu não sei o que você sabe fazer. Eu não sei se você cozinha muito bem. Eu não sei se você fala. Eu não sei se você canta. Eu não sei se você sabe fazer teatro. Eu não sei o que você faz. Mas eu quero te dizer que tudo o que Deus te deu é por um propósito. Sabe, você nasceu assim. Você é assim, desse jeito. Porque Cristo te deu uma identidade diferenciada. Sabe o que é mais legal em identidade? É que a gente para olhar a humanidade inteira e você nunca vai encontrar duas pessoas iguais. Você nunca vai ver pessoas com as mesmas características, com os mesmos pensamentos. Sempre vai ter alguma coisa que não se encaixa e que as pessoas não conseguem pensar iguais. E é exatamente isso que Cristo quer nos dar. Uma identidade diferenciada. Que a gente não seja aquela igreja que é influenciada pelo mundo, mas que por ter uma identidade firmada, a gente influencia o mundo. Sabe? Que a gente dê o exemplo, que a gente influencie, que a gente busque incessavelmente. Que a gente seja cheio. E que quando os cultos voltarem, quando essa igreja estiver cheia, possa ocorrer o verdadeiro avivamento. E que quando as pessoas entrarem por essa porta, quando as pessoas olharem, quando as pessoas nos ouvirem, elas vão dizer, meu Deus, o que está acontecendo nessa igreja? E nós vamos poder nos levantar e dizer, nós fomos igreja relevante. E nós estamos vivendo o avivamento que Cristo nos prometeu. Que esse seja o nosso desejo para essa tarde. Que esse seja a vontade do nosso coração. Sabe? Eu gosto desse versículo de João 21, porque Jesus, ele não muda só a vida de Pedro naquele momento. Ele não restaura só a vida de Pedro, mas ele restaura o ministério de Pedro também. Eu quero crer que hoje, nessa tarde, Jesus está restaurando o seu ministério, está restaurando o seu chamado. Se você pregava e não prega mais, eu quero crer que hoje você vai voltar a falar no amor de Jesus. Se você cantava e não canta mais, eu quero crer que hoje você vai voltar a cantar de novo. Se você falava de Jesus nas ruas e não fala mais, eu quero crer que quando tudo isso acabar, você saia pelas ruas e evangelize o amor de Cristo. Eu quero crer que hoje, se você se distanciou de Deus, perdeu o seu chamado, entrou em depressão, perdeu o sentido da vida, que hoje Jesus possa te encontrar e renovar a sua identidade, te dizendo, ei, você é meu filho amado, em quem eu amo, a quem eu me comprazo, a quem eu amo de coração. Que esse seja o nosso desejo para essa tarde. Essa é uma palavra muito simples,
mas é algo que o Espírito Santo precisava falar conosco hoje. Que a nossa identidade seja renovada por Cristo hoje. Para encerrar, a gente tem que ter uma identidade renovada, mas que para a nossa identidade ser renovada, a gente precisa ter renúncia também. Quando eu entendo que sou filho do meu Pai, quando eu entendo que eu tenho a paternidade em mim, quando eu entendo a minha identidade renovadora, a identidade que Cristo me deu, não tem como eu viver a vida do mesmo jeito. Você vai ver no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, todos que viram a Deus, todos que falaram com Jesus, eles não saíram iguais, porque você tem uma relação com Jesus, a sua identidade é renovada, e não tem como você sair do mesmo jeito que você entrou. Eu quero crer que do jeito que você entrou nessa quarentena, nesse isolamento, não é o jeito que você vai sair. Que você vai sair uma pessoa diferente. E que quando as pessoas olharem para você, vão dizer, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? E que você possa dizer, Cristo renovou a minha identidade. Cristo renovou o meu propósito. Eu quero crer, e eu sei, eu tenho a certeza e a convicção de que quando tudo isso acabar, nós vamos ver muitos adolescentes pregando, adolescentes cantando, adolescentes evangelizando. Vamos ver pessoas evangelizando, nós vamos ver novos dons se manifestando. Eu quero crer que quando tudo isso acabar, um verdadeiro Atos 2 irá acontecer para nós. Quando a gente se reunir, possa acontecer aquilo que aconteceu em Atos. Veio como fogo e renovou a todos que estavam naquele ambiente. Eu quero orar por você, eu queria que você se juntasse à sua família, queria que se você se juntasse com as pessoas que você ama, ou se você está sozinho, vamos orar? Papai, obrigada, Jesus. Essa palavra é muito simples, Senhor, mas é aquilo que o Senhor precisava falar. Pai, nós entendemos que existem pessoas que precisavam ser renovadas, pessoas que precisavam da sua identidade renovada, Jesus. Pai, muito obrigada por renovar a nossa identidade. Jesus, Pedro te negou, Pedro te traiu e mesmo assim o Senhor estava lá, relembrando a ele o seu propósito, relembrando a ele o seu chamado. Jesus, nós queremos ser como Pedro. Nós podemos até pecar, nós podemos até cair, Jesus, mas que nós não percamos o nosso chamado, o nosso propósito. Que o Senhor venha renovar as nossas forças e que quando tudo isso acabar, Jesus, aí sim as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, meu Deus, o que aconteceu com aquela igreja? O que aconteceu com aquelas pessoas? Que elas não saíram do mesmo jeito, que elas estão diferentes, elas estão mudadas. Papai, nós te amamos, Jesus, e nós cremos na sua paternidade sobre nós. Nós cremos sobre o teu amor sobre nós. É o nosso pedido. Amém. E todo